Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Hoje eu vou falar sobre IES, FEP e outros adictos. Talvez você não saiba nem o que significa isso. Hoje você vai saber, tá? Então, vocês vão saber qual é o meu problema com o IES, FEP e qual é o meu problema em assistir vídeos recreativos de adultos não apropriados para menores. Então se inscreva nesse canal, dá o like nesse vídeo, comenta para esse vídeo chegar até mais pessoas e manda para seus amigos que adoram incentivar os outros a tocarem uma. Então vamos nessa. Pessoal, quem é do Telegram já deve saber aí, tem algumas comunidades de IES, FEP. Então segundo esses caras, não tem problema, toca uma, vê um filmezinho, se alivia. Não tem problema nenhum. O que não pode é você ficar na vontade, né? Ficar passando vontade. Bem, eu pensei, na minha inocência no início, que a comunidade que se diz fora da Matrix, que a comunidade que se diz red pilada, que a comunidade masculinista já tivesse se ligado disso. Ligado de que ver filme adulto e tocar uma é algo extremamente nocivo para o homem. Eu não imaginei que aqui no meio masculinista haveria comunidade que ficassem estimulando o cara a praticar o FEP. Né? Vamos botar assim para não ter nenhum problema aí com o algoritmo. A questão é, cara, que assim, se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão saber, vocês vão descobrir, vai cair a venda dos seus olhos, de que sim, cara, a masturbação ela pode ser um vício. E assistir filme adulto também. Inclusive há estudos em que associam uma redução da inteligência nas pessoas que são viciadas em assistir filmes adultos. Existe uma associação entre introspecção, casos de depressão, a quem é praticante, quem é viciado em fepear, vamos dizer assim. É muito fácil você encontrar isso na internet, mas os caras continuam a incentivar os outros a essa prática. Essa prática era muito incentivada na minha juventude, década de 90, era normal, era legal. Tinha um primo que você chegava à casa dele e ele tinha ele era casado já, e ele tinha uma pilha de revistas da Playboy que ele deixava na sala para a visita degustar, né? Para a visita olhar ali. Então, tão comum que era esse tipo de coisa, né? Hoje acho que nem existe mais a Playboy. Então, quando você era moleque assim de 11, 12 anos, com certeza alguém já ia te falar o que era, como é que você tinha que se aliviar. Obviamente que era muito difícil você ter acesso a vídeos, filmes, né? Era complicado, tinha um setor privado ali, separado na locadora de vídeo, que quando você cruzava aquela cortininha ali, todo mundo falava, lá vai o punheteiro, né? Então era uma queimação, você tinha que esperar um dia que tivesse vazio para você ir lá pegar teu filme e rezar pro cara lá, pro dono da locadora, não implicar pelo fato de você ser menor e levar. Mas todo mundo alugava, mesmo sendo menor de idade, os caras alugavam mesmo para molecada esses filmes. Então houve uma normatização. E aí foi só avançando. Hoje os Estados Unidos acho que é o grande polo da pornografia, então ganha muito dinheiro, enfim. Bem, pelo menos os produtores, porque as atrizes sempre reclamam que se expõem, são abusadas e coisa e tal, e não receberam o tanto quanto elas gostariam, né? E aí viram atrizes e tal, tem muita proposta. Enfim, é um ambiente muito degradante, é muito triste para mim. Eu sou, né, ainda um consumidor disso, é uma coisa que eu tento me livrar.
Mas acredito que a maior parte dos homens tem esse problema, principalmente, eu não sei como é que tá a molecada mais nova, mas principalmente a galera mais velha, porque sempre foi muito normal isso. O pessoal acha tranquilo, né? Tranquilo, muito bom, não tem problema nenhum. Mas a verdade é que os estudos recentes, obviamente isso sempre vem lá dos Estados Unidos primeiro, que eles têm uma espécie de obsessão por estudos, né? Levantamentos, estatísticas, e então a gente termina tendo consciência disso por conta deles. Eu acredito que é praticamente impossível ter algum tipo de pesquisa séria sobre isso aqui no Brasil, porque não é interessante, né? Na verdade, a gente está num período no Brasil que o que é interessante é justamente incentivar a promiscuidade. Isso eu falo da própria universidade. Parte da própria universidade, eles acham que é de bom tom a sociedade ser promíscua, né? A libertinagem, enfim, tudo isso. Eles não estão preocupados com a consequência disso. Então, o que mais você ouve na universidade, pelo menos na parte de ciências humanas, você vê esse papo de feminismo, liberação sexual, meu corpo, minhas regras. Eu faço então, tirar a criança é legal, dá para 3, 4 caras é legal, poliamor, casar com um cara, com 2 caras, ou um cara casar com 2 mulheres é legal e tal. Então, tudo isso para uma sociedade que não está preparada para isso, apesar de sempre ter... Ninguém discorda que o Brasil é um país em que a putaria sempre comeu solta, mas de uma maneira controlada. Ultimamente a parada está assim, descarrilhou mesmo e mete marcha, né? E a gente tem já colhido os frutos disso, que foi, né, o aumento da violência, o aumento das famílias em que não existe mais a presença paterna. Então, essa galera não está preocupada com as consequências. Eles vão incentivar um determinado tipo de comportamento. Isso não só acontece aqui no Brasil, tá, gente? Na Europa acontece há muito tempo, nos Estados Unidos acontece há muito tempo. Só que o Brasil é um país pobre e burro. Pobre e burro. Esse que termina agravando as consequências. Então, eu alerto isso, e toda vez que eu falo isso, sou muito mal recebido. As pessoas falam que é besteira, que é idiotice, porque realmente, assim, se você é um cara que vai entrar no volseirismo, a punheta está fora disso aí também, tá, cara? O consumo de pornografia também deve estar fora disso. Não adianta você falar que é volcel e continuar consumindo pornografia, se masturbando, porque você vai estar ali burlando o sistema. Você é celibatário, você não vai mais praticar atos sexuais e também não vai ficar fazendo felação, né? Então eu peço assim que vocês procurem se informar mais sobre isso, tentem sair dos grupos que compartilham esse tipo de conteúdo, evite acessar ao site lá, porque de certa forma, gente, veja bem, o cara que ele termina às vezes se viciando nisso sem saber, ele está num ambiente de trabalho, ele está consumindo, ele tem casos, né, de cara que no meio do ambiente de trabalho ele vai ao banheiro para se aliviar, ele não consegue nem esperar um momento adequado, ele pratica atos desse tipo na sua residência. Muitas vezes o cara é casado, a mulher pega ele fazendo isso, a mulher pega ele vendo pornografia. Isso não é bom, isso faz muito mal para o casal. Ele pode ainda correr um risco maior de que os filhos possam pegá-lo fazendo isso, que é uma coisa muito pior ainda, muito mais grave. E muitas vezes o cara que tem essa compulsão, ele não consegue se controlar, e ele vai procurar um cantinho da casa e pode ser surpreendido por uma criança, pelo filho. Então, é muito problemático. Tem muita gente, eu inclusive faço parte de uma comunidade no Telegram,
que só tem cara com esse problema, ou vício na pornografia, ou vício na masturbação, ou nos dois. Então, assim, uma comunidade grande, muito grande. Só que aí também tem o extremo oposto que é perigoso, que é o cara do NoFap. E aí ele acha que o NoFap vai dar a ele superpoderes, e não vai. Né? Tem um vídeo do Coruja que ele fala sobre isso. Tem um vídeo do Trunks também que ele fala sobre isso. Dê uma procurada aí que vocês vão achar. Porque já tentaram fazer, tiveram experiência, falou que é bom até certo ponto. Mas não é essa coisa toda de superpoder, como, por exemplo, o Alpha Spirit falava, né? Alpha Spirit ou Beta Spirit, você que decide aí. Então não vai te dar superpoderes, mas obviamente vai disciplinar o teu corpo, vai deixar tua mente mais forte. Só que o NoFap não é para tu se tornar um babaquinha também, né? Um babaquinha querendo que todo mundo seja NoFap igual a você. Então o que eu sempre peço aqui no vídeo é que você tenha bom senso, que você analise aquilo. Não sou eu que vou dizer para você o que é melhor para você, você que tem que saber o que é melhor para você. Eu posso discorrer por diferentes assuntos, eu posso trazer dados, pesquisas, vídeos, livros, para falar sobre um determinado assunto. Mas no final é sempre você que decide. Eu não estou aqui para dizer para ninguém o que deve ser feito. Eu só acho que é muito importante esse controle da libido. E eu falo porque também sofro com isso, né? Então é importante que você tenha, né? Vocês falam tanto de estoicismo, né? De ser o cara que é o estoico, Marco Aurélio, coisa e tal. Então comece aí controlando a punheta, por exemplo. Seja estoico aí. Porque veja que eu entendo que às vezes a pessoa quer se aliviar e tudo, mas a punheta não é nada, cara. Assim, tipo, não é sexo de verdade, entende? É só uma maneira de você bugar aí o sistema. Só que ela pode, o vício nela, o vício em pornografia, pode fazer você um escravoceta sem saber. E o pior, o escravoceta virtual, né? Então tem lá o cara que conhece o nome das atrizes, que paga pau para elas, consome conteúdo, assina OnlyFans, só para fapear em cima dessas atrizes aí que se tornam uma espécie de waifus, né? Porque ele nunca vai conhecer essas mulheres. E muitas vezes essas mulheres, na vida real, se você visse uma foto dessa mulher sem filtro, talvez você nem teria tesão nessa mulher. Mas ali nos filmes eles conseguem fazer edições, e você que vê filme desse tipo, você sabe do que eu estou falando, que eles conseguem fazer alterações que deixam ali rosinho o que não é rosinha, sem celulite o que tem celulite. E aí cria um outro problema, que é justamente essa expectativa que na vida real nunca acontece, ou acontece raras vezes para poucas pessoas. Porque veja bem, aquelas posições, aquelas coisas que as mulheres topam ali no filme, elas topam por dinheiro. Muitas vezes elas não vão topar fazer isso na vida real, só para te agradar. A não ser que você seja um cara muito shed, ou um cara que ela tá pagando muito pau e ela quer te prender de algum jeito, aí ela vai tentar fazer algumas coisas daquelas ali. Mas não é certo. Não posso falar que com certeza ela vai falar isso. Vai fazer aquelas coisas. Né, de beber o leite, de dar todos os buracos e coisa e tal. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Algumas são realmente promíscuas e fazem isso aí à torta à direita sem se importar, mas de um modo geral,
não é assim que a banda toca. E aí você cria essa expectativa. E outra expectativa também, né? Que eu já ouvi relatos de caras assim, que eles estão tão viciados naquele tipo de forma e tal, naquele modelo de mulher, que quando eles estão presencialmente com uma mulher de verdade, ele dá uma brochada. Porque ele vai ver uma mulher ali com o peito meio caído, com algumas celulites, que é o normal. Até, porra, cara, até garota de 18 anos tem peito caído, cara. Tem garotas, dependendo do tamanho do peito, dependendo da constituição física dela, porque isso é muito da genética, né? Assim como tem mulheres com 30 anos com peito durinho, tem mina de 17, 18 anos com o peito meio caidinho. E é normal. Mas o cara tá tão viciado naquela fantasia pornô que ele já não consegue lidar mais com mulheres com celulite, mulher com um pouquinho de barriga, mulher com o peitinho um pouco caído, mulher com espinha, mulher com sarda. Ele está sempre acostumado com aquela estética, né? Tudo lisinho, branquinho, rosinha. E a vida real, principalmente do brasileiro médio, não condiz com isso. Então, eu tentei mostrar aqui para vocês que existem muitos problemas no consumo, tanto da pornografia quanto no vapear. Mas eu estou falando para você fazer ou não fazer, deixar de fazer ou começar a fazer? Não. É só para você refletir, porque assim, em algum momento da minha vida eu tive acesso a esse tipo de informação e me fez bem saber isso. Eu espero que a partir de agora, com essa informação que eu te passei, você possa se ajudar de alguma forma. Então é isso, forte abraço, fui.